Boa tarde, boa tarde mesmo, e agradeço a oportunidade de apresentar para vocês. É sobre um assunto que acho bem importante, é o problema de conservar os remanescentes da biodiversidade e culturas que evoluíram como os ecossistemas para manter criar realmente aquele sistema diverso que abastece as necessidades deles também de maneira que evoluíram juntos. E agora o resto do mundo, a sociedade ocidental, realmente, durante os últimos 200 anos, está explodindo pelo mundo e acabando com um monte de natureza, culturas e tudo enquanto faz isso. Mas é extremamente importante guardar as áreas biológicas e culturais que ainda permanecem. E eu vou falar sobre um estudo que estamos tentando fazer sobre territórios da vida, que essas são áreas indígenas protegidas por milhares de anos que abasteciam as necessidades dos grupos que abasteciam necessidades dos grupos que viviam lá. E evoluíram juntos como os ecossistemas, de uma maneira mutuamente beneficiosa, que também cria serviços ecossistêmicos em que o resto do mundo depende. E é nossa obrigação descobrir como protegê-los. E eu vou falar esse projeto que estamos fazendo com antropólogos no McGill e cientistas de vários outros lugares, e mais importante, com os grupos indígenas com quem meus parceiros têm trabalhado durante décadas, que representam os Cree no norte de Canadá, que tem reservas enormes de floresta, e nós, como chama aquele solo cheio de carvão que se queima como combustível, desculpa, esqueço a palavra, mas a área é cheia desse carbono, com biodiversidade e culturas que evoluíram para proteger aquele sistema, também com o Maasai, na África, que tem as áreas de pastagem natural e uma fonte, uma poço enorme de carbono, e que também com um monte de biodiversidade, e dois grupos nos florestas tropicais de América do Sul e Central. E juntos, esses grupos são representantes de um monte de outros territórios da vida espalhados pelo mundo, que juntos têm uns 85% da biodiversidade do mundo. Mas não é só a biodiversidade, a gente tem que pensar na importância da diversidade cultural, que realmente estamos enfrentando uma área de mudança ambiental extremo. E como todo mundo sabe, como cientista sabe, quando tem mudanças ambientais, essas espécies têm que evoluir para se adaptar, ou vão morrer. E para fazer isso, exigem a diversidade. E tem um monte de organismos que a evolução deles é biológico, e eles escolhem genes. Mas com as pessoas é cultural. É mesmo as pessoas geneticamente que ocupam o Ártico é quem ocupa os desertos. E é totalmente cultural a nossa gênio de evoluir. Mas para evoluir culturalmente ou biologicamente, precisa de variação, diversidade. E a diversidade, biodiversidade a gente fala muito, mas a diversidade cultural é extremamente importante. E é o artigo mais famoso da área de ciência, estudos ambientais, o Garrett Hardin's Tragédia dos Comuns. E no epígrafo, ele fala: não há soluções tecnológicas aos dilemas sociais. E continua que precisam de soluções morais, éticas. E nessa área tem que comparar a ética ocidental e indígena. E a ética ocidental é que o ser humano foi criado por Deus, basicamente, e com domínio sobre a natureza e instrumentos para nós aproveitar. E em contraste enorme, são muitas culturas indígenas, eles que sobreviveram durante milhares de anos, que tinham ideia que eles faziam parte do sistema natural e evoluíram juntos com isso. E tem respeito moral para o resto da natureza. E uma ética que realmente a cultura ocidental poderia aprender.
E a ciência, a gente sempre pensa na ciência ocidental como tão superior. E sim, a meta é entender a física, a origem do universo, ou como manipular químicos, sem questão. A nossa ciência é melhor. Mas a meta é sobreviver no mundo finito por milhares de anos. Em 200 anos, nossa ciência está ameaçando destruir, acabar com a natureza, com a criação, que esses grupos, essas culturas conseguiram manter por milhares de anos. É isso que a cultura ocidental tem que aprender. Então, para mim, tem 4 opções para os tribos amazônicos sobreviver no futuro. O primeiro é o meios de subsistência tradicional, como eles faziam sempre. Mas isso é esses territórios da vida onde eles conseguiam se abastecer a satisfazer as necessidades, conseguiram fazer isso enquanto preservando a grande porcentagem mundial da biodiversidade e do carbono. Então, fazendo de uma maneira que não só não destruir a natureza, beneficia o resto do mundo, como essas fontes de natureza, riqueza natural. E também essa fonte tremenda de sociobiodiversidade, é conhecimento cultural para manejar ou cuidar da natureza assim. E eu não estou dizendo que podemos aprender diretamente deles, mas evolução é pegar as ideias que funcionam e levar em frente. Isso a gente tem que fazer com nossa cultura ocidental. Então, a diversidade cultural é tanto ou mais importante que a biodiversidade. Mas esse meio de subsistência tradicional é o padrão de vida pré-industrial. Eles não teriam as coisas modernas que todo mundo, óculos, medicina, essas coisas, eles não teriam. E as comunidades querem mais, não querem só isso. Ah, e também a habilidade desses ecossistemas abastecer todas as necessidades deles depende na estabilidade climática. E nós estamos mudando os ecossistemas e os ecossistemas deles não conseguem abastecer tanto quanto quando está sofrendo do falta de chuva e aquecimento. Então, é ameaçado, a vida dele está ameaçado, mas é essencial para conservar, para o resto do mundo é essencial. Outra opção que eles têm é participar na economia de mercado com mão de obra, ser garimpeiro, trabalhar no setor de minas, que tem impactos biológicos, mas também culturais, que afetam as culturas deles, se meter com dinheiro, todas essas coisas. E ameaça a diversidade sociocultural e biológico. Outra opção é vender recursos naturais, mas isso também ameaça a diversidade biológica e social de novo. É um círculo vicioso. Enquanto se vendem mais e mais recursos naturais, acaba um pouco com a produtividade do ecossistema. E o ecossistema vai sofrendo. Então, consegue render menos da subsistência tradicional. E as pessoas ficam mais dependentes na extração. E é um círculo vicioso. E, infelizmente, está acontecendo crescimento explosivo nos territórios indígenas mundiais. E é um setor da economia que é especialmente suscetível à corrupção, essas grandes empresas que têm um jeito de propinar os políticos e então os indígenas muitas vezes não, os tribos locais tradicionais não têm esse conhecimento. E é um poder desigual e vão sair pior que as grandes empresas. E, finalmente, opção final, essa aí que não é, que é bem compatível com o primeiro, que esses pagamentos para biodiversidade de carbono. E, então, globalmente, o mercado é ao redor de 78 a 91 bilhões de dólares por ano, segundo o OECD, e que é muito pouco. E pagamentos para extração, para madeira, para petróleo, para destruir os ecossistemas, é muito
muito, muito mais alto. Só os subsídios para a indústria de combustíveis fósseis é 7 trilhões de dólares por ano mundialmente. Então, não se compara, os pagamentos para conservação quase nada em comparação. Só que agora o Jeff está prometendo 250 bilhões. E 50 bilhões vai ser para comunidades indígenas. Mas olha bem o que como eles estão pensando isso. Isso são citações do site deles. Disse, ah, e Jeff, olha para as oportunidades a partir de uma perspectiva de retorno, que é se lucrar em cima da preservação dessas áreas essenciais pela vida. E provavelmente vão ganhar bastante mais que os dos grupos mesmos recebem, que essas pessoas que pegam no meio. Ah, e o Jeff também fala que prioriza instrumentos financiais que traem e atendem às necessidades de perfil de risco-retorno dos investidores institucionais. Esses investidores institucionais, eles são notórios por cobiça, horizontes de tempo super curtos, não pensam no futuro, e desprezo para o risco sistêmico, que são eles a causa dessas bolhas e crises que a gente sofre sempre. Então, estamos tentando desenhar sistemas para maneira de pensar dessas pessoas. Isso não é que não é que vai funcionar. E eles, ao final, dizem que não é um exercício filantrópico. Eles querem ganhar em cima disso. Então, o que poderia ser uma solução importantíssimo está sendo desenhado para pessoas levar a riqueza em cima disso. E que a gente não tem suficiente para deixar isso acontecer. Tem pagamentos muito pequenos até agora, em comparação com o dinheiro que vai para a extração. Então, o nosso projeto está tentando desenhar. Eu vou cortar para cima disso, que eu ia falar isso vai demais. Vou falar sobre uma solução que estamos tentando fazer. É esse projeto que falei no começo, chama Territórios da Vida, Diversidade Biocultural e Gestão do Ciclo do Carbono por 7 gerações. Então, usando essa ideia de como vai se guardar as coisas para 7 gerações no futuro, e pensando bem, se o ser humano consegue 7 gerações, 210 anos, conseguir sobreviver por essa crise demográfica, ecológica, se sobrevivemos isso, é dizer que realmente eu acho que tem uma esperança pelo futuro. Ah, e então estamos pensando em sistemas baseados nas culturas e economias dos grupos com quem estamos trabalhando. E eles são esses líderes, esses tribos são também pessoal dessas bolsas, do dinheiro que estamos pedindo. Isso agora é uma pedida ainda, mas uma ideia bem desenvolvida. E a ideia é trabalhar com esses grupos nos sistemas de com investimento na gestão sustentável dos territórios deles e dizer como podemos ajudar a eles a alcançar as metas compartilhadas. E isso é a nossa meta. E a gente quer desenhar sistemas que traem e atendem às necessidades e culturas e economias dos povos indígenas, não dos venture capitalists ou impact investors. Não, queremos pensar nas pessoas que realmente estão fazendo o trabalho de manter a natureza e sem deixar que o sistema financeiro chupa um excesso em cima disso quando os recursos são tão escassos. E desculpa se ficou um pouco apaixonado sobre esse assunto, mas eu acho problemático ter essa ideia de finanças que vão ser o típico de sempre, e eles lucrando um pouco das reações dos outros. Mas eu espero uma conversa boa sobre esse assunto com o resto de vocês, que vou estar lá pessoalmente. Obrigado por sua atenção.